porque ele não vai, a tecnologia não vai alterar a vontade do espírito. Ah, eu quero falar com a minha mãe agora. Mãe, qual canal que você está? Não vai ser assim, né? Acredito também, dentro do que você está falando, Mauro, que o objetivo que, acredito eu, quem sou eu para saber o que Deus quer, o que Deus não quer, mas acredito eu que ele deixe esse contato entre humanos, o humano médio e o humano que está se deixando ser ferramenta daquele que já se foi, buscar uma outra forma de pensar. E a transcomunicação parece que eu conheço o trabalho da Sônia Rinaldi e parece que ele é, como é que se diz? Passivo não. Pode-se dizer passivo, né? No seguinte sentido, a gente não vê transformação na capacidade de pensar nas novas ideias, quebra de paradigmas, mudanças de pensamento, mudanças de filosofia, formas de ver, inclusive, os nossos equívocos, coisa que numa mesa mediúnica a gente percebe que existe mudança, pelo menos naquela circunstância de que os médios são possíveis ser esses portadores de pensamentos, de mudanças. Ah, então caiu a ficha aqui, então mudou aqui. Igualzinho a nós, quando a gente participa de um grupo, as fichas caem e a gente muda de uma postura errada para uma mais esclarecida. E isso eu não vi na transcomunicação da Sônia Rinaldi. Eu só vi a transcomunicação agora, por exemplo, está no fato de haver mudança de fase. Isso é muito, muito interessante. A pessoa sai da fase onde ela faleceu e retorna para a fase de infantil e vai até a fase onde ela deseja aparecer. Porém, ela não é tocada por qualquer tipo, ou também não se tem interesse de mudança de questionamento. Muitas das vezes os espíritos não são nem espíritas, né? Então eles não se transformam com aquilo. Aquilo é só uma ideia de que é possível, agora escrito pela tecnologia, que existe vida depois da morte. É, Mas a dinâmica da transformação, que eu acho interessante, da transformação nossa e desses desencarnados por uma situação melhor de pensamento, é que está o grande barato da existência de um médium. É assim, é isso que eu penso. nós temos que separar um pouquinho as coisas, né? O fato do espírito poder se comunicar, independente do caminho, do canal, do modelo, ele por si só não é o agente da transformação. Ele é apenas a oportunidade para que, por meio do diálogo, haja um novo pensar. Então, pode ser por meio de um médium, pode ser por meio de uma mesa, pode ser por meio de um celular, E de uma palestra, né? ou de uma palestra, exato. Então, são caminhos, canais apenas, né? A mudança efetivamente ocorrerá se, por meio de qualquer um desses canais, ele receber o estímulo necessário para que ele pare, pense e decida mudar. Kardec já nos falou sobre isso lá atrás. Ele falou: a ciência vai provar a vida espiritual. Pô, Né? Ele já falou sobre isso. Qual ciência? Qual profundidade da ciência? Em que momento a ciência vai fazer isso? Ela já vem fazendo de muito tempo, né? Quando das comunicações, das transcomunicações, né? Tudo isso é ciência, passa pela ciência, né? Mas entre a ciência trazer as suas comprovações e a aceitação disso tem uma distância abismal, tanto né? Então eu creio que o dia do advento de nós podermos, por exemplo, ligar uma televisão e recebermos ali a comunicação de um ente que já partiu, eu tenho que estar moralmente mais equilibrado, efetivamente num estado mais adiantado de entendimento, para que isso não venha a se tornar um problema ao invés de uma solução, né?
Então, tem tudo isso aí para acontecer. A transcomunicação, ela simplesmente ela vai permitir que, tirando a grande interrogação do embuste, né, que a presença do médium muitas das vezes pode suscitar, a pessoa não vai. Aí vai ter a seguinte dúvida: bom, eu estou falando de fato com o meu parente que desencarnou, ou isso é uma pegadinha, né, de alguém que está usando inteligência artificial para fazer aparecer alguém que é o meu parente? Essa dúvida vai surgir. Hoje já existem manipulações da inteligência artificial em que pode pegar qualquer um de nós, colocar numa situação que não é você fazendo, e todo mundo olhando vai dizer, não, é fulano sim, está lá, eu vi. É, eu Não é? penso nisso também. Então, para que isso de fato aconteça, a condição da humanidade precisa estar em outro Moralmente, patamar, sempre melhor. precisa estar no outro patamar para quando isso for de fato revelado. Né? Sim. Obrigado, Sandrinha. Mais alguém? De nada, eu que agradeço. Mauro, tem aquele fenômeno que aconteceu, eu acho que todos se recordam, quando o Chico Xavier desencarnou, que aqui há uma câmera de televisão registrou aquela luz penetrando lá no quarto do Chico Xavier, né? Isso já é um fenômeno que no futuro vai ser normal. Então, é o que eu estou dizendo. Quantas visitas espirituais estão acontecendo neste instante? Existe um filme chamado Dois Solteirões e um Bebê. E nesse filme, na gravação, aparece uma criança atrás da cortina. E foi registro de um espírito, que aquela criança não estava no set. Então, veja, a questão dos espíritos aparecerem não é novidade. Agora, qual a utilidade? Né? O desencarne do Chico foi algo realmente. Foi um evento, né? Foi um evento que, pelo menos, o Brasil inteiro, independente de credos, se voltou para aquilo. Então, aquilo, na minha percepção, foi mais uma demonstração, né, dessa presença da espiritualidade entre nós, usando o evento do desencarne do Chico. Né? Então, é isso que eu acho que a gente tem que cada vez mais consolidar em nós, né? A certeza da vida espiritual, a necessidade de nós encararmos o fenômeno natural da morte como sendo um fenômeno de término de uma viagem, retornando ao nosso verdadeiro lar. Né? Se nós, de fato, nos compenetrarmos disso, nós vamos lidar com esse fenômeno com mais serenidade, né? Num processo de fortalecimento individual mais consistente, sendo apoio para os irmãos que ainda não alcançaram esse estágio, né? Para que esse é o nosso grande papel, né? Estarmos ali dando testemunho da nossa fé e sendo um alicerce para os irmãos que ainda não compreendem. Diga, Angélica. Boa noite a todos. Desculpa o atraso, Mauro. Estava na Nada. rua. Mauro, eu na década de 1970 teve um incêndio, você deve lembrar de falar do edifício Joelma, né, em São Paulo. Não sei Uhum. se vocês acompanharam aí. Eu não E acompanhei, mas eu lembro. você ainda era menino. Eu era. Aí, e depois eles resolveram, depois de muitos anos, resolveram fazer um filme, né, sobre o que o Chico escreveu o livro, né, Somos Seis, contando a Valquimar, parece que era acho que a Valquimar, ela ditou o livro e o Chico escreveu. Aí eles resolveram fazer um filme, um longa-metragem. E quando eles estavam fazendo o filme, o pessoal lá, o diretor, eles alugaram
um determinado local em São Paulo, onde eles iam colocar o elenco, né, para representar algumas cenas do incêndio, e o diretor quis que se fizesse um incêndio mesmo. Então, eles dividiram o estúdio nessa casa, o casarão, com tapumes, e de um lado incendiou mesmo, ele pediu que colocasse fogo, e do outro lado as atrizes, né, que fazia a Volkmar e mais duas, parece que uma era a Beth Goulart, interpretando. Aí, quando eles estão fazendo essas cenas, geralmente ficam os fotógrafos para registrar os momentos. E um dos fotógrafos era meu amigo. E ele, junto com os outros, estavam fotografando esta cena. Então, assim, você vê as labaredas, né, no fundo mesmo, que era protegido para as atrizes não se queimarem. E quando eles foram revelar, tinham dois fotógrafos e mais ele. Ele é espírita. Eles fotografaram, foram revelar e mostraram as fotografias. Na fotografia que ele tirou, apareceu uma imagem, uma pessoa atrás das três atrizes, elas representando o momento que elas estão apavoradas com o incêndio, e atrás delas tem perfeitamente uma imagem, né? Agora, aí ele me mandou essa fotografia. Na época parece que até falaram também, saiu alguma coisa na imprensa, mas o que me chamou a atenção é que a imagem que está atrás das atrizes é perfeita, sabe? É como se fosse uma múmia. As três atrizes, assim, logo na lateral, no ombro de uma, está bem encostada essa pessoa, alta, né? Como um ser humano mesmo. Mas parece que estava toda enfaixada e você só vê os olhos. Eu achei estranho, quer dizer, eles acham assim, né? O pessoal que viu, que depois passou a imagem lá para todo mundo, ele, como espírita, ficou muito impressionado, mas eu achei estranho a aparência. Por que que essa pessoa, por exemplo, se era um espírito que queria estar ali naquele momento, pode ser do Joelma, né? Pode ser um dos que morreram na hora do incêndio, pode ser que não. E por que aquela imagem daquele jeito? Porque é uma imagem que às vezes te assusta, que parece uma múmia mesmo, né? Só que tinha os olhos. E eu fiquei pensando assim, por que que não aparece, então, como uma pessoa que estava ali, ou que desencarnou na hora do incêndio mesmo? Ou então, outro pensamento que eu tive, será que é um espírito que foi atendido, que já tinha sido, que passou por aqueles momentos do fogo, não é? Que teve que colocar ataduras e desencarnou e veio daquela forma? Porque que é uma imagem que apareceu ali, que é o espírito, só pode ser, porque não tinha nada. E as outras fotografias mostravam exatamente só as atrizes e o fogo atrás, e essa não, o fogo, as atrizes e essa pessoa, né, que eu não sei. Aí a minha dúvida é essa: por que que não vem assim nitidamente aquele corpo para você ter certeza, né, que é? Eu fiquei meio em dúvida. Ele também não soube responder, porque ele falou: olha, eu fotografei, vi isso aqui, acredito que tinha alguém lá, mas eu não sei também de onde veio, né? Se era alguém do Joelma ou um espírito qualquer. Então, ó, a questão do espírito se apresentar é exclusividade dele. Como ele vai querer se apresentar naquele contexto, entendeu? Então, primeiro, se ele sabe manipular o perispírito para dar uma aparência que ele queira, ele escolheu aquela aparência. Se ele não sabe lidar com a caracterização perispiritual, aquela imagem representa o que ele psiquicamente se considera. Então, às vezes, Então, acho que não é por aí. ele está preso numa monoideia, numa ideia cristalizada, de um momento em que ele se viu daquela forma, provavelmente, ou como consequência do incêndio, como você falou, alguém que Eu foi acho que foi isso, tratado, foi então. todo enfaixado, desencarnou naquele estado e ficou Uhum. psiquicamente impressionado e reflete isso no perispírito, né? Então, as opções são várias. Não dá para a Acho que gente então foi tirar uma isso. conclusão apenas por uma foto, né? Mas essas duas possibilidades são as mais possíveis. A segunda, Uhum. digo ainda mais ainda, porque Uhum. se livrar de uma monoideia não é fácil.
A gente diz assim, mas é só o espírito pensar diferente, mas quem garante, quem consegue? Se aquilo criou um impacto muito grande, psicológico, o Valdemir pode falar melhor sobre isso depois, como tirar aquilo da cabeça? Né? Sim. É difícil. Então, ele pode estar, naquele momento, se apresentou, e aquela é a imagem que, muito provavelmente, até no plano espiritual, ele se apresente. Né? E tem um amigo, o Márcio está aqui na salinha, né? O Marção. Seja bem-vindo, Marcinho, saudade. É do Tchê, ele vai lembrar quem é, né? Um apelido do amigo nosso, que lá no NEP, ele à noite, a gente fazia plantão lá, dormia no NEP, né? NEP é o Núcleo Espírita Pedro e Paulo, minha casa de origem. E nós dormíamos lá, né? De sexta para sábado, de sábado para domingo. E ele, o Tchê, foi no vestiário, foi tomar um banho, e quando ele entrou no box, ele viu um, um ser muito grande, muito peludo, mas com um olhar doce. Então, ele não se fixou naquele estereótipo, e sim no olhar. E aí deu a ele uma tranquilidade, né? Depois aquela imagem desapareceu. Beleza, estamos na casa espírita, é natural que aconteça isso, né? Mas aquilo impactou ele. Então, por que ele se apresentou daquele jeito? Não sei, né? Então você falou, ele parecia uma múmia, mas o olhar, tinha um olhar. Uhum. Talvez o olhar pudesse falar Tranquilo. um pouco mais É. sobre O olhar não aquela... estava apavorado. Então, Na foto não demonstrava tava, pavor. né? Agora, isso tem um pedágio, tá? Depois me manda essa foto que eu quero ver. Eu deletei. Vou Ah, pedir meu para Deus ver do se ele céu. manda de novo. Vou Como ver Tá é que se ele você bom. faz manda de isso, novo. mulher? Isso não se deleta, Angélica. Isso é Como é que documento, você mulher. deleta uma foto dessa? Ah, Jesus. Tá bom, obrigado, querido. Deletei. Então Eu você acho que ela agora está com ficou a com medo. tarefa, Vou de falar procurar. com ele para ele mandar de novo essa foto. Ela Vou ficou foi com procurar. medo da múmia. É objeto de estudo. Diz aí, Léo, isso é objeto Demais. de estudo lá do grupo. Tá bom. Tá bom? Obrigado. Mais alguém? Vamos em frente. 935. O que se deve pensar, na opinião, dos que consideram profanação as comunicações com o além-túmulo? Não pode haver nisso profanação, quando haja recolhimento e quando a evocação seja praticada respeitosa e convenientemente. A prova de que assim é tende no fato de que os espíritos que vos consagram afeição acodem com prazer ao vosso chamado. Sentem-se felizes por vos lembrardes deles e por se comunicarem convosco. Haveria profanação se isso fosse feito levianamente. Ok. Então, Kardec fez essa pergunta. Por quê, gente? O que vocês acham que Kardec fez essa pergunta aqui? Porque Moisés tinha proibido a evocação lá no Deuteronômio. Exatamente. Né? E a Igreja Católica, na época, também seguia nesse mesmo rumo. Então, ele fez a pergunta: vem cá, como é que vocês percebem essa situação aí da profanação? E ele respondeu muito assertivamente. Agora, é uma linha muito tênue essa questão que ele coloca aqui, ó. Vou ler aqui na minha tradução. Diz assim, ó: não pode haver nisso profanação, quando haja recolhimento e quando a evocação seja praticada com respeito e conveniência. Muito bem. Eu lembrar do meu ente querido, né, é praticada com respeito e conveniência? No meu dia a dia. O que vocês acham? Sim. Tá bom. Esse meu pensamento, ele pode ser de qualquer maneira, que representa a mesma coisa? Não. Falo de experiência própria. Né? Meu tio, já contei isso aqui para vocês. Minha tia, espírita, meu tio desencarnou em casa, teve um infarto, né? Foi aquele corre-corre, aquele Deus nos acode.
Depois, minha tia ficava fazendo exatamente isso aqui, ó, pensando nele, com respeito e conveniência. Só que o que ela pensava? Ai, fulano, que saudade que eu tenho. Ai, que falta que você me faz. Olha aqui a nossa filha crescendo e você não podendo estar conosco. Esses eram os pensamentos dela. E o que aconteceu? Ele se apresenta numa reunião, o médium demonstra extrema exaustão, extenuado, com dificuldade até de respirar, e o que ele pediu foi, pelo amor de Deus, peça para ela parar com aquilo. Isso está me fazendo muito mal. Então, não basta só nós pensarmos, temos que dar qualidade a esse pensamento. Porque, senão, sob a falsa ideia de que nós estamos ali com pensamentos inocentes, é apenas saudade, nós podemos estar criando grandes embaraços para os nossos irmãos na espiritualidade. Né? Aí vocês vão dizer, Mauro, então você está me recomendando esquecer? Não. Mas fazer do pensamento momentos de alegria, de fortalecimento, né? De renovação de esperança, de confiança num dia melhor, porque aí estamos dando qualidade a esse recurso. É mais um recurso, viu, Carlos, que a gente falou lá no anterior? O pensamento é mais um recurso, né? Que nós vamos poder usar e, de fato, ele é muito eficiente porque ele chega ao seu destino. Mas como esse pensamento chega ao destino? Quais são os elementos que ele carrega? Vocês acham que o pensamento leva só um texto? Não. Pensamento leva a mensagem, o sentimento, a intenção, tudo vai no pacote, vai tudo compactado, A né? energia, né? A energia vai compactado. Quando a pessoa recebe aquilo, ela vai descompactar, desempacotar e vai receber todo aquele conjunto. Então, nós precisamos, sim, sabedores, se não antes, agora, de que o pensamento é uma grande postal, né, que carrega muita coisa que a gente, às vezes, desconhece, para que a gente possa encaminhar aos nossos entes queridos, de fato, aquilo que possa beneficiá-lo. E, consequentemente, nos beneficiar também. Porque quando exercitamos esse tipo de pensamento, nós confortamos a nós mesmos, nós nos sentimos mais serenos diante desse episódio, né, que estamos aqui estudando, que é a perda de entes queridos. Né? Diga, Mauri. Para mim, eu digo assim, o segredo é eu não estar pensando naquilo. Quando aquela lembrança me chega, sem motivo nenhum, eu não tinha nada naqueles momentos que me levassem àquilo. A única coisa que eu faço é agradecer a Deus. Ah, Paizinho do céu, obrigado por deixar receber essa visita desse irmão querido. Então, eu faço como se fosse uma prece, agradecendo realmente. Obrigada, Mauri. De fato, é o melhor caminho, né? Porque se eu não conseguir identificar quem é, a prece sempre será bem-vinda. Se eu conseguir identificar, a prece será ainda mais bem-vinda, né? Porque nós conseguiremos colocar nela, de fato, todo o nosso carinho, né? Esse reconhecimento dessa pessoa, né? Que foi tão importante em nossas vidas. E agora, mais cuidado ainda com os nossos desafetos, né? Porque esse, mais do que todos, precisam dessa nossa compreensão, dessa nossa ação positiva, para que esse sentimento atritoso, né, ele possa se dissipar, pelo menos do nosso coração. Porque se a gente sabe, como eu falei aqui da minha tia,
né, em relação ao seu esposo, uma pessoa que ela amava, pôde trazer tanto prejuízo para ele, imagine o que a gente não faz com aqueles que nós não tínhamos uma convivência tão harmônica, né? A gente vai dizer, tomara que ele esteja lá no inferno, né? Assim, ele fala, tomara que ele esteja lá, né? Sendo espetado. Oh, meu Deus do céu, temos que mudar isso, né? Não é essa a mensagem que Jesus espera de nós. Daí Diga, o cara, reconcilia-te, né? foi? Daí o reconcilia-te enquanto estás a caminho. Isso aí. Amai vossos inimigos. Diga, Carlão, abre o teu áudio. Opa, é, supondo aí que, do exemplo do seu tio, né? Vamos supor que tivesse na condição do André Luiz lá, sendo assistido, sendo tratado. Esse pacote dos Correios ele não poderia ser extraviado porque a gente estaria cuidando dele? Para que não Extraviado, não. chegasse a ele? Não, eu digo extraviado na maneira de não chegar até ele. Não, Não, né? poderia não chegar no exato momento, Ah, mas em algum momento ele teria, sim, contato com aquilo, porque é direcionado a ele, né? Nem que fosse para experimentá-lo. Olha o que o André Luiz sentiu quando ele foi lá no gabinete lá, onde ele recebia todas as comunicações, todas as mensagens, e tem muita pressa para mim, porque não sei o quê. Tinha ninguém, só tinha de uma senhorinha, que foi aquela senhora, né, que ele cuidava do marido dela com má vontade. E ela achava que ele era um santo. Mas os então, parentes nem se ne- tocaram. nesse momento, então, chegou para ele entender É, o estágio que ele. Ah, entendi. Certo. para ele cair, sair lá do pedestal que ele ainda achava que estava, que era uma pessoa muito querida, né? Então é isso aí. Diga, Eli. Eu estou lembrando, a gente tá falando sobre esse assunto aí, eu lembrei da minha tia, que ela falava para a gente ter muito cuidado com o nosso pensamento, para unir o nosso pensamento com os melhores sentimentos, porque só assim a gente consegue fazer do pensamento uma ponte até os nossos amores. Uhum. Porque, caso contrário, não esteja ligado, o bom sentimento com os pensamentos, a gente vai transformar isso num abismo, com muitas dores, inclusive, porque tudo que a gente reflete aqui, tudo chega até os nossos amores. Então, é para gente transformar isso numa ponte, nosso sentimento numa ponte, e não num abismo, né? Que é aquilo que você falou, né? Os nossos aspas, inimigos, se a gente ficar nessa história aí, a queimar no mármore do inferno, essas coisas aí, tá doido, né? A gente fica pior do que eles, né? Verdade. Aí é uma Seremos mais tristeza, né? cobrados, né? Porque a gente está tendo conhecimento e agir dessa Exatamente. maneira, a gente vai ser ainda mais cobrado. Cadê aquela história de que o conhecimento liberta, né? Se bem utilizado, né? É, é Obrigado, Eli. isso. Mais alguém? Podemos seguir? Vamos Bom, adiante. tem um comentário da 935, né? A possibilidade de nos pormos em comunicação com os espíritos é uma dulcíssima consolação, pois que nos proporciona um meio de conversarmos com os nossos parentes e amigos que deixaram antes de nós a terra. Pela evocação, aproximamo-nos de nós, eles vêm colocar-se ao nosso lado, nos ouvem e respondem. Cessa, assim, por bem dizer, toda a separação entre eles e nós. Auxiliam-nos com seus conselhos, testemunham-nos o afeto que nos guardam e a alegria que experimentam por nos lembrarmos deles. Para nós, grande satisfação é sabermos de todos, informar-nos por seu intermédio dos pormenores da nova existência a que passaram e adquirir a certeza de que um dia nos iremos a eles nos juntar. É isso aí. Essa é a finalidade das comunicações
dos espíritos para conosco. É criar um mecanismo de consolação. Né? Mais do que trazer notícias do mundo espiritual, é trazer consolação, renovação de esperança, né? Porque, por mais que nós estudássemos aqui todo o compêndio doutrinário, nos faltaria ainda, para muitos, essa certeza, né, que precisamos construir em nossas almas. Quando nós temos a oportunidade desse contato, dessas mensagens, né, isso nos traz essa certeza. Muitas pessoas não têm nem a chance ou não têm interesse de estudar a doutrina espírita, mas ao receber uma mensagem de um ente querido, trazendo ali elementos que comprovam a sua personalidade, isso se transforma como uma tábua de salvação para essas pessoas. Então, essa possibilidade, né, esse recurso, mostra mais uma vez a profunda misericórdia divina para conosco. Porque quando formos espíritos na categoria dos bons, não vou dizer nem puro, tá? Na categoria dos bons, essa relação nossa com os nossos irmãos que retornam à vida espiritual será completamente diferente. Completamente diferente. Veja o Chico. Vamos aqui pegar o Chico como uma análise, né? Quem já viu o filme do Chico, assista de novo com outro enfoque. Vocês viram que, desde criança, ele conversava naturalmente com os espíritos. Ele tinha dificuldade de saber se era encarnado ou desencarnado. Então, nós chegaremos a esse ponto. Chico é um espírito puro? Não é. Mas, com certeza, se não era, passou a ser da categoria dos bons. Né? Na minha avaliação. E veja quão natural era a relação dele com os espíritos. Não precisou de transcomunicação, não precisou de aparelho nenhum, não precisava de nada. Ele conversava diretamente com os espíritos. Esse eu vejo o futuro, de fato, nosso. Termos a possibilidade dessa comunicação natural com os irmãos espirituais. Agora, quantos de nós está preparados para isso hoje? Não estamos. Se aparecer aí um ente querido na sala agora para cada um de nós, eu acho que não fica ninguém na sala. Talvez um ou outro corra para dar um abraço, mas outros vão correr para sair dali. Então, brincadeiras à parte, é isso. Nós precisamos ainda termos estrutura para poder chegar nesse estágio, né? O Divaldo também, com menos intensidade, mas Divaldo também tinha essa possibilidade, né? E tantos outros médios não tão famosos, mas que tinham essa intimidade com a espiritualidade. Então, é isso que vai acontecer conosco. Na medida que nós nos forjarmos moralmente, essa possibilidade vai se abrir naturalmente para cada um de nós. E aí essa comunicabilidade vai ser tão natural quanto a gente amanhã vai levantar e o sol vai nascer. Né? Então, é muito interessante nós pensarmos nisso. E sugiro assistir o filme novamente, agora só com esse olhar, né? Com esse olhar analítico, né? Para a gente observar os fatos e trazer para o estudo. Eu sugiro nós pararmos aqui na pergunta 936, porque faltam 3 minutinhos, para que a gente possa cerrar a nossa sala com tranquilidade e abrir a sala lá do nosso lar. Beleza? Tudo bem? Alguém quer dizer alguma coisa? Podemos partir para o encerramento? Ótimo. Então, Amaury, nós estamos saudosos da sua prece, Amaury. Então, por favor, Deus. seja nosso porta-voz. Sim.
Eu não vou nem pedir para te levar o pensamento, porque é tão gostoso. Ah, Paizinho, nós queremos, com muita felicidade, pedir a vós, Paizinho, que todos esses fluidos em que nós estivemos imersos, nesse momento em que nós só estávamos aprendendo, mas ganhamos tanta coisa, Paizinho, que esses fluidos que nos saturam de amor, de carinho, de felicidade mesmo, Paizinho, que nós consigamos, Pai, enviá-los do mesmo jeito que recebemos, com tanto amor e carinho, a todos aqueles nossos irmãos que rondam o nosso arquivo mental. Nós sofremos e eles nem se dão conta disso. Então, sem divisa de país, de estado, sem dividir quintais nenhum, dá, Paizinho do céu, que nós consigamos, cada um de nós, não precisamos mover o pensamento, não, pois que aqueles que nos perturbam com sofrimento, sem saber que isso acontece, vão receber sim, Paizinho, porque é de dentro de nós que nós vamos movimentar. E nós não falamos isso arrimado em ninguém que não seja o Mestre Jesus, aquele a quem vós, Paizinho do céu, garantiu estivéssemos juntos nesse momento. Abençoe então, Paizinho, essa casa que nos abriga, faz de cada um desses lares sintonizados um templo igualzinho a esse que nos abriga. Abençoa todos os trabalhadores dessa casa, Paizinho, e dá que consigamos, na próxima reunião, estarmos todos, como irmãos que realmente somos, juntos, mais uma vez. Graças, Paizinho. Assim seja. Que assim Ô, seja. gente. Uma semana feliz. Começamos com o pé direito essa semana, hein? Foi muito bom o nosso encontro Foi. hoje, as preces, né, as nossas reflexões, essas vibrações que estamos vivendo agora, pelo menos eu estou muito boa. Então, que a gente comece bem e nos fortaleçamos ao longo da semana, tá bom? Que assim Então, eu vou seja. fechar a sala. Para quem não vai Beijo a voltar no todos. nosso lar, um grande beijo. E daqui a pouco eu estou Tchau. mandando lá o link. Boa noite. Boa noite a Tchau. todos. Boa noite a todos. Um beijo.